Fala galera, hoje a nossa coletiva Pod Esportes vai entrevistar o Jadson, que é diretor da Caixa d'Água. Jadson, bem-vindo. Obrigado por estar aqui, viu? Por aceitar esse convite. E seja bem-vindo. Cara, eu sempre acompanho vocês lá no Instagram, né? Sempre que eu posso dar aquela curtida lá. E pra mim é um prazer estar aqui, ainda mais falar de futebol, que é algo que a gente gosta, né? Ainda mais futebol no chapéu. Bacana, a gente vai falar bastante do campeonato, vai falar da Caixa d'Água, vai falar dos desafios que o time de vários aí aqui de Multichapéu enfrenta na questão financeira, na questão de jogadores, a preparação pro torneio, que é um dos torneios mais vistos e mais comentados da Bahia, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história na Caixa d'Água. Quando que surge o Jadson na Caixa d'Água? Já existia a Caixa d'Água ou o Jadson é um dos fundadores da Caixa d'Água? Conta um pouquinho pra gente. Rapaz, engraçado que eu tava pensando nessa história hoje. Eu não nasci no bairro da Caixa d'Água, mas eu sou um dos originários, digamos assim, da Caixa d'Água. Quando eu fui pra Caixa d'Água, o bairro, as ruas ainda eram da terra preta, né? Então eu acompanhei muita transformação naquele lugar. E eu estava dando aula de geografia hoje, falando justamente sobre a questão de lugar, de identidade. E o bairro da Caixa d'Água é um lugar que eu me identifico, é um lugar que eu gosto, mas eu nunca tinha feito parte da equipe de dirigentes. Já fui jogador, já disputei campeonato pela Caixa d'Água. Mas nunca. Quando você chegou na Caixa d'Água num bairro, já tinha um time, porque o time é antigo, desde quando que é o... Tinha não. Eu cheguei lá em 84, 85. Caixa d'Água é de quando? Para quem não conhece a história. A Caixa d'Água surgiu a partir de 2007. 2007. Inclusive a gente tem um post lá no Instagram da gente que conta a história da Caixa d'Água. A Caixa d'Água surgiu em 2007 a partir da reunião de amigos que decidiram criar uma associação desportiva do bairro. E essa associação desportiva ficou responsável pela parte de futebol, né? Que a gente sabe que é o carro. Você já fez parte dessa reunião? Você já estava lá quando foi fundar a Caixa d'Água? Não estava. Na fundação do clube eu não estava. Porque assim, tem que diferenciar o clube do bairro. Sim. Né? Eu sou originário do bairro, mas do clube não. Do clube que surgiu em 2007, era a época que eu estava cursando faculdade, eu nem estava aqui na cidade na época, né? E eu fui chegar mesmo na Caixa d'Água posteriormente, já agora mais recente, em 2017, 2018, se não me engano, a convite dos meninos, Fernando, Zé. E quando eu cheguei, a gente procurou somar com as pessoas que já estavam. E estou lá até hoje, graças a Deus, e tem sido uma experiência bem gratificante. Muito trabalho, é um trabalho muito voluntarioso, né? É um trabalho que a gente faz de coração, mas minha história começou lá em 2017 ou 2018, quando a equipe foi vice-campeã do Araguaia. Do Araguaia. Não, foi 2022, cara. 2022 foi vice-campeão do Araguaia. Aí foi o primeiro ano que teve acesso, não? Aí a gente subiu pro 2023. Pela primeira vez, Foi a primeira vez que eu cheguei. Em 2023 já chegou? Já cheguei com... Chegou na final. Já cheguei... Não, moço, eu tô doido, Jesus do céu. Desculpa, porque teve um campeonato que foi adiado por causa da Covid. Foi 2017 mesmo. Porque teve a final da 2017 vocês subiram 2018. Em segundo lugar. 2018 vocês subiram aí perdeu nos pênaltis no Araguaia. E aí a gente subiu. Tiveram acesso que seria 19. 19 teve... Começou o campeonato. Começou o campeonato, a gente disputou um jogo, 2 jogos. 2 jogos foi. Oh, Jesus. Enfim. Aí o campeonato foi paralisado, não aconteceu, finalizou. E teve aquela parada, a gente vinha numa crescente bem legal. A associação vinha numa crescente bem legal, que as pessoas estavam muito elogiando a gente. Tanto, Muca, que quando foi no 2023, que foi o retorno, a Caixa d'Água não iria participar do Municipal. Do Municipal. Por quê? Porque a gente tinha dado uma parada, a gente estava com caixa muito baixo, é um campeonato caro. Então a gente em reunião, a gente decidiu não participar. Só que os atletas que estavam comigo não, com a gente em 2019, eles falaram, não, vocês não vão ficar de fora, não, a gente vai participar. E a gente só participou daquele campeonato por causa dos atletas. Para você ter uma ideia, aquele time começou, cada atleta recebendo R$150. Aí, claro, que depois o time foi evoluindo de fase, a gente foi melhorando também o caixa e assim a gente conseguiu pagar um pouco mais e chegar à final. Mas a minha história começou em 2018 mesmo. Aí foi a semifinal lá, a vice-campeão no Araguaia, campeonato interrompido, e a gente voltou em 2023, que foi vice-campeão, e a gente está aí hoje de novo. É bacana isso que você fala, dos atletas aceitarem essa proposta um pouco mais baixa e continuar no clube, porque existe uma identificação, né?
Eu percebo que alguns jogadores da Caixa d'Água têm essa identificação com o clube, alguns com o bairro, né? Eu acho que isso é importante. E assim, que a gente fica muito feliz, porque a gente trata principalmente todo mundo com muito respeito. Eu acho que a palavra principal é a gente lembrar que antes de ser jogadores, são humanos, são pessoas que merecem respeito, que merecem toda a consideração. A gente cumprir o que foi acordado, né? Não adianta a gente contratar um jogador, prometer mundos e fundos, e depois o cara fala, não, nesse time eu não jogo mais, por causa disso, por causa daquilo. E assim, pra você ter uma ideia, os caras não quiseram nem desmanchar o grupo de 2023. O grupo do campeonato de 2023 ainda existe. Um jogador ou outro que saiu, mas o grupo do WhatsApp ainda existe, os caras se comentam. Tanto é que grande parte daqueles atletas de 2023 continuam com a gente. Questão de identificação, né, como você disse. E aí, esse ano mesmo, alguns atletas nossos tiveram sondagem de outros clubes. Mas os caras falaram, não, primeiro eu só vou para você essa Caixa d'Água não participar. Mas essa é a nossa missão. Primeiramente, tratar as pessoas como elas merecem, com respeito. Bacana. Isso é fruto do trabalho, né? O reconhecimento do próprio... A estrutura que a Caixa d'Água hoje permite que os atletas tenham, né? Em 2023, vocês foram para a final, né? Como que foi o campeonato de 2023, na sua visão? Rapaz, aquele campeonato, a gente sempre comentava nos bastidores lá, que tinha algo diferente no ar, cara. A gente sentiu que... A gente sente quando tem algo diferente, uma energia boa, aquela coisa que é um pegar... Foi a questão de um pegar na mão do outro mesmo, sabe? Teve jogador que veio um jogo, mas na final veio assistir, pra você ter ideia. A relação do jogador... Não estava relacionado, mas na final fez questão de vir torcer. Veio torcer. É a tal da identificação que a gente está comentando. A identificação. Teve jogador até hoje que, infelizmente, né, pelas condições do campeonato, não deu pra gente trazer novamente. Mas até hoje os caras falam, poxa, eu não tô com vocês, mas tô na torcida, conta comigo, eu quero uma camisa, eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Então, assim, foi algo muito diferente. Ficou um legado, né, daquele campeonato 2023. E como foi bom aquela história? Aí eu me arrependo hoje em dia que, poxa, velho, era pra eu ter feito cortes, filmagens do dia a dia, pra depois juntar tudo, porque ficou parecendo filme. Eu acho que até mesmo a gente perder a final nos pênaltis, digno de um filme. Não sei se você assistiu filmes baseados em fatos reais, que é aquela coisa de time desacreditado, que vai ganhando força, vai ganhando união, vai encaixando e as coisas vão dando certo. A gente ganhou 2 nos pênaltis, né? E quando você chega na final, a gente joga tão bem e perde. Mas ficou a lição. Vocês classificaram para as quartas, né? Então, cara, a gente... Foi pênalti? A gente chegou no último jogo da primeira fase necessitando da vitória. E muitos davam que a gente já ia, nesse jogo, a gente já ia levar goleada. Né? Então, já tinha gente fazendo tabela, já tinha gente marcando... Ou seja, na fase de grupo, vocês precisavam vencer a última rodada. Exatamente. E já todo mundo caçoando, falando, já tinham montado a tabela de quem ia classificar. Isso, já tinha gente entrando em contato com o jogador. Bom, a Caixa d'Água vai classificar aqui, a gente joga tal dia, outro time joga tal dia, assim a gente vai. Quando foi no último jogo, a gente ganhou, cara. Ganhamos de 2-1 e poderia ter sido mais. Aí as pessoas começaram a olhar diferente pra gente. Poxa, agora de desacreditado a classificado para a pré-semifinal. Ah, mas agora vai enfrentar os boleiros, aí não passa. Como que é? Pré-semifinal, né? Na pré-semifinal. Vocês enfrentaram os boleiros. Os boleiros. Foi os boleiros, Jesus. Foi os boleiros. Os boleiros. E na semifinal... Não, moça. Na pré-semifinal, foi os boleiros. Me fugiu da mente agora, cara. Acredita? Depois a gente puxa e eu coloco aqui. Não. Mas a gente venceu os boleiros nos pênaltis. Eu não lembro se... Não, os boleiros foram na semifinal. Na semifinal? Foi na semifinal. Na final, a gente ganhou de quem? Não, na final, no Azup. Oi? A final não, foi antes da semifinal, da pré-semifinal, eu não lembro se foi a Campinense, cara. Acho que foi a Campinense. Mas passou nos pênaltis também. A gente passou nos pênaltis também. Aí depois a gente passou dos boleiros. E por último perdemos pro Azup nos pênaltis também, né? Que um jogo que a gente foi o melhor jogo todo. Na fase de grupo vocês perderam algum jogo? Ou vocês... Perdemos um. Perdeu um só? 2. 2 jogos. A gente perdeu 2 jogos. A gente perdeu 3-1 pro Vila Nova. E a gente perdeu de 4-1 pro Azup. Olha só como são as coisas do futebol, né? A gente ganhou o primeiro jogo de 1-0, jogando mal pra caramba. E saiu aquele gol chorado e que a bola bateu nas costas de João e ele fez o gol. A gente ganhou de 1-0 chorado. Falei, tá bom, né? Já
E a gente também tinha condições que nosso time era um pouco... em relação aos outros nomes, a gente era mais desconhecidos. E a gente falou, bom, a gente já fez 3 pontos aqui. Era o time, era o azarão do campeonato. Era o patinho feio. A gente e o Moranguense, que tava chegando. Então, assim, a gente falou, o jogo nosso é contra o Moranguense. A gente ganhando, a gente já tá livre do rebaixamento, praticamente livre do rebaixamento. E vamos ver o que é que dá o restante do jogo. Aí no segundo jogo a gente perdeu de 3-1 pro Vila Nova. Não jogamos bem, merecemos perder mesmo. Pro Azup, cara, a gente perdeu de 4-1, mas o primeiro tempo terminou 1-1. Jogo duro, igual. Aí no lance lá, nosso goleiro se machucou, tomou um gol besta, se machucou. Aí o time desconcentrou todinho, a gente tomou 4-1. Com isso a gente precisava ganhar o último jogo, que era contra São Rafael. A combinação de resultado favoreceu, que se a gente ganhasse, ia para pré-semifinal. Se até se empatasse, estava fora. Então, graças a Deus, a gente venceu por 2-1, e aí agora foi alegria, e aí o time foi crescendo. Aí fizemos jogos parelhos na pré-semifinal e jogos parelhos na semifinal. E na semifinal a gente foi muito melhor que o Azup, muito melhor que o Azup. Na final? Na final. E você pode perguntar a qualquer um, não é desmerecendo o Azup não, que é uma grande equipe, e chegou na final também por mérito, né? E foi campeão nos pênaltis também por mérito. E não é contestando o título, né? Isso. Eu tô dizendo que futebol é assim, às vezes o time joga bem e não ganha. E futebol é assim, o que vale é resultado. Mas ficou um legado bem legal, ficou uma história bem legal. Quem viveu aqueles momentos dentro de campo, na torcida, viu o quanto foi bonito, independente de qualquer resultado. A gente saiu de cabeça erguida. E a gente saiu maior do que a gente entrou. Hoje a gente é um time mais respeitado em Morro do Chapéu do que a gente era antes desse vice-campeonato. Então, se a gente fazer um retrato dos últimos momentos, vocês perderam a final pro Azup, que foi campeão. Exatamente. E perdeu no campeonato de 2024 pro campeão também, que foi o Pelourinho, também, que se tornou campeão depois. Exatamente. E são jogos, porque assim, é um campeonato curto, é um campeonato que um jogo decide tudo, e a gente teve a infelicidade de não jogar bem uma parte do jogo contra o Pelourinho. Esse ano, 2026, a Caixa d'Água vai ser campeão ou vai perder pro campeão? Eu espero que esse ano a história seja diferente, sabe? Eu espero que a gente possa chegar realmente ao título. A gente sabe o quanto é difícil, mas ninguém vai entrar num campeonato desse para dizer assim, não, eu só vou participar. Então vamos lá, aproveitando que a gente entrou nesse espaço, no grupo da morte, né? Todo mundo falando que esse grupo é o grupo da morte. E eu vou aproveitar aqui, que vou dar uma crítica, mas as pessoas entendam que é uma crítica de maneira sugestiva, não é crítica para desmerecer, sabe? Eu acho que a liga em si deveria fazer o sorteio com um pouquinho mais de critérios. Campeão e vice num pote, beleza. Mas eu acho que quem vem subindo da Araguaia, coloca um time em um pote, outro time em outro, para ficar um em cada grupo. Porque quando caem os dois no mesmo grupo, automaticamente o outro, por mais experiência... Boa visão, concordo com você. Tende a ficar mais forte, entendeu? Isso é bom pro campeonato. Equilibra, né? Equilibrar mais o grupo. Porque pode acontecer jogos aí na frente aí, por exemplo, vai jogar, não desmerecendo, tá? Estou dizendo por questão de experiência de campeonato. Vai entrar Rodoviária e Cachoeira. Eles vão se enfrentar. Não seria bom que esse encontro fosse evitado, botasse mais lá para frente, né? Ou seja, para que o grupo na visão deles, eu acho que eles vão discordar de você, né? Não, porque eles acabaram... Não, eu digo assim, porque eles vão acabar caindo num grupo mais fácil, teoricamente. Sim. Não desmerecendo nenhum time. E assim, eu não acho que tem grupo fácil. Eu acho que não vai vir nenhum time besta aí. Não é esse sentido de dizer se é time fraco ou time mais forte. Mas é claro que esse virou o grupo da morte, porque até pela história aqui, né? Recente. Mas é porque, assim, os times que estão no grupo de A são grupos que já conhecem o campeonato. Exato. Já tem experiência, já tem um know-how ali, já sabem mais ou menos como é que as coisas funcionam. Cachoeira e tem três campeões, né? 3 campeões. 3 campeões. E um vice. Caixa d'Água. Entendeu? 3 campeões e um vice, Caixa d'Água. No outro só tem a Campinense de campeã, né? A Campinense, quem mais é outra? Campinense, Pedra Grande... Boleiros é vice. Boleiros é vice também. Mas de campeão mesmo só o Campinense. Então, o lado de cá, assim... Pelo histórico, é um grupo mais forte. É isso que eu tô falando, por experiência. A gente não sabe no papel, mas eu creio que não vai vir time besta, não. Mas até para ter jogo mais atrativos, digamos assim, sabe? Ter mais gente no estádio,
ser uma coisa mais competitiva, assim, dizer assim, vamos que vai ser bom, que vai ser fulano contra ciclano. Mas enfim, eu espero que seja um bom campeonato, desejo boa sorte a todos. E não entendo errado aqui, eu não estou criticando nenhum time, viu, gente? Eu estou dizendo dos critérios que foram feitos. Eu acho que dá para melhorar isso. Não, eu acho que é uma boa visão. Não sei se você chegou a propor isso na Liga para os próximos campeonatos. Mas é um bom argumento e eu acredito que seria até acatado por todos os clubes. Eu acredito que sim, né? Quem sabe? Assim, e assim, não tem nada a gente ouvir uma sugestão. Você pode acatar ou não, mas é só uma opinião minha, né? Azup, que se dane, Pelourinho, Vila Nova e Caixa d'Água. Quem passa direto pra semi? Caixa d'Água. Muito bem. Brincadeira, meu Bapré, rapidinho, não, né? Vou comentar isso aí. Rapaz, a gente tem que ser bem frio nessa hora, né? Claro que existe a torcida da gente enquanto diretor, mas a responsabilidade aí são os times maiores de investimento, cara. Quem investe mais tem que cobrar mais, tem que ser mais cobrado, é natural. A expectativa está em cima deles. A expectativa está em cima deles. A gente vai entrar para dar nosso melhor. Né? Mas eu acredito aí que nesse grupo aí da gente aí, os favoritos, na minha visão aí, é Vila Nova e Azup. Pelo menos pelo que eu vi nas redes sociais. Eu não vi em campo. Porque às vezes você bota em campo lá, enche de nome bonito, mas no campo não rende. Não rende. Né? E a gente está falando de futebol amador, que as pessoas se encontram no dia do jogo. Exato. Então tem todas essas questões que tem que ver como é que vai ser. Às vezes os caras não se entendem. Quem que você acha que passa em primeiro desses times aí? Rapaz, eu acho que o Azul. O Azul passa em primeiro. Você acha que então Vila Nova e Caixa d'Água classificam para a pré? Eu espero que sim, né? Porque eu entendi que no modo geral, não é o primeiro e o segundo e terceiro do grupo, né? Não, é no geral. É no geral, vai pegar na pontuação geral. Mas assim, dentro do esperado é que isso aconteça, né? Que seja os dois de cá e os dois de lá, o segundo e o terceiro de cá. Geralmente, acho que dificilmente vai sair algo contrário aí. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho de surpresa nesse eu acho que pode surpreender no sentido de que esse grupo é mais equilibrado, pode haver mais empate e de repente classificar um a mais do lado de lá, né? Nesse ponto justamente que eu ia falar. Aqui a gente vai ter confrontos mais equilibrados, aparentemente. A gente não tem bola de cristal para prever. Mas a gente aparentemente confrontos mais equilibrados que no outro grupo. É capaz do primeiro colocado ter o ponto do quarto colocado do outro grupo. Sim, então assim, esse grupo de cá é mais imprevisível do que o de lá. No papel, gente, pelo amor de Deus, não vai dizer assim que eu tô... né? Porque depois, claro que todo time vai entrar para dar seu melhor. Mas tem que ser pé no chão. Eu tô falando aqui, se eu fosse falar por paixão, claro que eu ia defender meu lado. Eu falo da Caixa d'Água. Né? Eu tô sendo realista. Sim, claro. Pelo que eu vi na internet... até pelo comentário, a diretoria deve sentar, comentar, ver, avaliar, né? Até se preparar em relação à postura do time em campo, né? Já tem essa conversa. Que é igual eu sempre falo, o campeonato não começa na hora que começa o jogo, começa bem antes. Tanto na estrutura, nas estratégias, né? Na preparação do técnico com o time, né? No sentido, igual você falou, tem alguns que chegam no dia do jogo e se encontram no dia do jogo. Mas eu acho que o trabalho do técnico é muito fundamental nesse sentido, para pelo menos conhecer a característica de cada atleta, para poder fazer o time, pelo menos ali dentro de campo, né, no papel, encaixar, para conseguir um resultado positivo. Nesse ponto aí, Mu, que eu acho que os times, como por exemplo a Rodoviária, o Cachoeira, a Caixa d'Água, tem mais vantagem. Porque tem uma base mais forte da cidade. Porque tem uma base, já conhece mais, sabe? Já conhece mais os atletas que estão. Por exemplo, o time da Caixa d'Água vem com pouca novidade. É praticamente a mesma base que a gente já tinha. Então a gente já sabe como é que os caras jogam. Então pra gente... Tem uma facilidade demais. Tem uma facilidade. O técnico continua o mesmo. Vai ser Fernando, né? Fernando auxiliava Cevado de Itapiramutá. Então assim, mudou pouca coisa. Então a gente conhece as características do jogador, sabe como é que joga. Mudou o ataque. Mudou o ataque. Mudou a referência, né? Em 2023, 2024, João Brocador era a referência no ataque E algumas pessoas perguntaram, pois vocês perderam os jogadores que era de vocês da casa, vocês perderam o João, perderam o Edu e perderam o Edson. Não, gente, a gente não perdeu porque não eram nossos. A gente não é dono de ninguém, né? As pessoas são livres para assinar com quem quer. Exatamente. Eles escolheram outros caminhos e a gente respeita e deseja boa sorte. Se eles quisessem ficar com a gente também, as portas estavam abertas e não estão fechadas. Tá? Você não quer saber mais de João, não quer saber mais de Edu, não quer saber... Não, gente. Continua a amizade e o respeito geral. E fecha um ciclo, começa um ciclo em outro clube, né? Exatamente. O Edson, se não me engano, foi para Vila Nova, né? Edu foi para Vila Nova, João por que se dane. Robinho, que jogou com a gente, foi para Pelourinho. Quem foi mais, Jesus? Aí a gente teve Vitor Thiago, lá de Lagoa Nova, que foi embora. A gente teve quem mais que foi do Morro aqui, Jesus do céu?
Enfim, a gente teve uma grande mudança de jogadores novos. Fiz até uma brincadeira, até lancei nas redes sociais, né, na entrevista que a gente fez com o Maureleno, sobre a hegemonia do futebol hoje aqui em Morro do Chapéu. Eu até fiz a brincadeira de falar para ele se a ZUP e a Campinense são o Flamengo e o Palmeiras, porque hoje, de fato, no cenário nacional, o Flamengo e o Palmeiras estão em outro patamar no sentido de estrutura financeira e tudo mais. Você acredita que hoje a ZUP e a Campinense são os times a serem batidos, são os times que melhor vêm preparados no sentido financeiramente falando? E como que a Caixa d'Água se preparou nesse ano, que já não teve campeonato no ano passado, né? E vem para esse campeonato de que forma? Então, em primeiro lugar, a ZUP Campinense, a gente não quer, considerá-los imbatíveis. Pelo contrário, a gente tem um máximo de respeito e a gente, como muitos times do Brasil profissional querem ser Flamengo e Palmeiras, a gente quer chegar no patamar de ZUP e Campinense, não no sentido de inveja, mas é porque pelo sentido de organização, no sentido de comprometimento, de diretoria. Porque assim, o que eu sou sentindo assim, o que é bom, não tem nada a ser copiar do que é bom. Por que não se espelhar no ZUP? Qual é o problema que a gente tem que fazer isso? Né? A gente tem que espelhar naquilo que está dando certo. Se os caras estão indo bem, bom, vamos tentar copiá-los dentro das nossas características, adaptando a nossa realidade. Se a Campinense está indo bem, beleza, vamos tentar ver o que a gente pode aprender com a Campinense. Então, assim, não é no sentido de dizer assim, de dizer assim, a gente quer ser melhor, a gente quer ultrapassar, quer deixar eles no chinelo. Não, pelo contrário, a gente quer crescer junto. Eu acho que esse tem que ser um debate que eu quero muito levantar em Morro do Chapéu, que eu acho que precisa ser levantado, essa questão de igualdade, de igualar mais os times. Né? Porque um campeonato não é feito de um time só, de 2, são feitos de 10. Que, na minha opinião, é um número muito grande para uma cidade de Morro do Chapéu também. Eu acho que 8 era o número ideal, mas, enfim, né? Vida que segue. Então, com relação às ZUP e Campinense, eu não acho que sejam imbatíveis. É como eu te falei, é um jogo só. E dentro de um jogo só acontecem muitas nuances, né? Acontecem muitas coisas que podem mudar o rumo de um jogo. Eu te falei do ZUP, que a gente estava empatando de 1 a 1. Aconteceu um fato contra a gente que mudou toda a história do jogo. Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. Né? Então, assim, a gente deseja toda a sorte do mundo da ZUP, a gente deseja toda a sorte do mundo da Campinense e a gente se espelha nele, tá? Porque são trabalhos que estão dando resultado. Então, mas eu considero sim que são, dentro das proporções, né? São os times a serem, não vou dizer, como é que fala essa palavra que eu usou? Serem abatidos, né? Não, são os times a serem limitados mesmo. Não. A gente precisa chegar lá também, a gente precisa estar no igual nível. É igual o profile do Flamengo, Palmeiras, não é para combater, não é para criticar o que está errado, beleza, mas vamos procurar chegar lá com trabalho, com dedicação. E é isso que nossa diretoria vem fazendo, devagarzinho, com calma, com o pé no chão, para procurar crescer nosso time a cada dia. Nosso time e nossa associação. Porque a gente não pode esquecer que antes de ser um time, a gente tem uma associação. Uma associação que representa um bairro muito grande. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, de representar o bairro da Caixa d'Água. A gente sabe o quanto é difícil ali. E são realidades diferentes. Eu não posso comparar a realidade da Caixa d'Água com a realidade do ZUP. Às vezes o ZUP tem uma facilidade para determinadas coisas que a gente não tem. E às vezes a gente vai ter uma facilidade em algo que não é a realidade deles, entendeu? Eu não posso, por exemplo, querer vender o mesmo número de camisa que a Campinense vende. Eu tenho que trabalhar dentro da minha realidade, porque são realidades diferentes. É a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? O Bahia não pode querer vender o mesmo número de camisa que o Flamengo vende. Trabalha dentro da realidade, dentro do orçamento deles. E não só a quantidade, mas o valor também. Influencia muito com pela comunidade, né? Que é diferente. Exato, mas uma coisa eu digo a vocês. A todo o pessoal da Caixa d'Água, todo o pessoal do Morro do Chapéu. A diretoria da Caixa d'Água são formadas por pessoas sérias, tá? São formadas por pessoas comprometidas e que, acima de tudo, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. A gente não vai fazer loucuras, porque o campeonato passa, o que fica é o nome da Caixa d'Água, é o nome dos diretores. É isso, isso não que a gente não quer. A gente pode perder o jogo, a gente não quer perder o respeito e a essência do clube, nem a essência do clube, entendeu? Não quero entrar na questão política, até porque não é o assunto, mas a gente não pode deixar de falar da questão da transmissão. Né? Um pouco antes a gente estava falando sobre a questão quanto a transmissão ajuda na questão de parceiros. Mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, quantos patrocínios vocês conseguiram para esse campeonato até o momento? Ô, Muca, eu vou te dizer, a gente não conseguiu patrocinador. A gente tem colaboradores.
Porque uma pessoa, para ser um patrocinador de um campeonato, de um clube, de um campeonato desse aí, ela tem que chegar ao seguinte: ó, vai ser assim, eu vou lhe dar isso aqui, eu posso, digamos, eu vou ser o patrocinador master do uniforme de vocês, eu vou dar X e X por jogo. A gente não consegue isso. A gente particularmente, a gente não conseguiu isso. A gente conseguiu o uniforme, tá bonitinho, tá arrumadinho. A gente conseguiu alguns colaboradores para nos ajudarem com o banner do campo. A gente conseguiu alguns patrocinadores para fazer blusa. Então, assim, se eu for citar algum aqui, vai ser até irresponsabilidade minha parte, porque eu posso esquecer algum. Mas, assim, a gente agradece a todo comerciante de Morro de Chapéu. Teve pessoas, velho, que disseram não pra gente com tanto carinho, que a gente entende, a gente sabe que as coisas não tão fáceis. E qual é a alternativa que a gente encontrou, Muca? Foi a questão de somar um pouquinho de um pouquinho de outro. E a gente sempre sabe, todo lugar que a gente passava, a gente sempre disse, ó, o que a gente pode ofertar em troca é pouco. Mas é de coração. Então, o que a gente vai ofertar é isso aqui, é isso, pronto. É assim, pode ser? Pode, beleza, tamo junto. Não pode também, vida que segue. Aí tu falou, né? Poxa, teve comerciantes que falou que não ia ajudar a gente porque já só ajudava o Azul. E tá tudo bem, cara. A vida que segue, a vida é livre, né? Mas, assim, a gente não tem patrocinadores. Assim, esse é nosso patrocinador, a gente não tem. Infelizmente. Gostaria, né? Claro. Tem colaboradores, né? Que ali vai ajudar com uma porção, com alguma coisa, exatamente, um valor. Exatamente. Digamos que o Pod do Morro chega aqui, né? Ó, eu vou ajudar vocês aqui pro jogo aqui, toma isso aqui. Então já entra na nossa contabilidade a sua contribuição, a sua colaboração. Por isso que são colaboradores. Ó, então a gente já conta aqui, já contabiliza, vê o que a gente tem que fazer para fechar a folha, para não ficar em débito. Então, por exemplo, para esse jogo da agora, a gente já sabe quanto é que a gente tem que arrecadar para fechar a folha, para ter tudo certinho. Porque nossa prioridade é não sair com débito. Nossa prioridade é essa. E nem tentar mexer no caixa da reserva que vocês têm, né? Da reserva que a gente tem. Porque a gente também tem um planejamento, tem um projeto que vocês têm. Exatamente, né? Até porque mais importante do que o campeonato pra gente é a construção da nossa sede. Isso não quer dizer que a gente vai entrar no campeonato para brincar, tanto fez, tanto faz. Não, o importante pra gente agora é a nossa sede. Porque a gente sabe que a sede vai ser importante pra gente e vai ser sensacional para a comunidade daquele bairro. Então, o projeto está pronto, você precisa ver como está lindo o projeto, a gente está todo mundo ansioso para dizer assim, bora colocar a mão na massa, bora começar a construir, mas tem questões burocráticas primeiro que a gente precisa resolver. A gente está falando de um terreno que é um terreno público, não é só chegar e dizer assim, vai ser assim, pronto. Então a gente quer fazer as coisas tudo dentro da lei, tudo certinho, e tentar fazer da melhor maneira possível que aquele bairro merece. Então, assim, ó, passando o campeonato, eu quero comunicar ao bairro da Caixa d'Água que a nossa frente de serviço vai ser a construção da nossa sede. Toda a nossa força vai ser voltada para a nossa sede. Então, o bairro da Caixa d'Água pode ter certeza que ali o clube e a comunidade vai ter uma sede para eventos, participar lá de projetos, algumas coisas. E assim, a nossa ideia é criar um bairro, uma sede, não para o clube, mas criar um espaço para o bairro. É importante. A gente quer abrir um espaço para que os moradores se sintam dono daquele espaço. De quem é esse espaço aqui? Ah, é do Esporte Clube Caixa d'Água. Não, esse espaço aqui é da comunidade. Claro, com organização, né? Chegar e dizer assim, eu vou entrar aqui e vou fazer o que eu quero. Não é isso. Isso ajuda, inclusive, em conversa com o Mauro, ele até citou isso, que a própria sede, ela ajuda na questão de uma contrapartida para um sócio torcedor. Que ali ele tem a possibilidade de uma vez por mês utilizar o espaço, uma vez por ano, perdão, utilizar o espaço e em contrapartida ele é sócio, né? Isso vai alavancando para se tornar um clube, um dia ter piscina, outro dia ter quadras, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Exatamente. E a gente está se preparando para dar o primeiro passo. A gente já tem um projeto, com um projeto assinado por um arquiteto, a gente já tem previsão de custos, a gente já tem parceiros engatilhados, parceiros bons. Então a gente não está parado. A gente não é muito de fazer oba-oba, mas a gente Pé no chão, né? Pé no chão. Já, se vai ser daqui pro final do ano? Não, gente, isso é um projeto grandioso, não é de 2, 3 anos, não sei. Mas a pedra fundamental, digamos assim, os primeiros alicerces, se depender da nossa vontade, vai ser esse ano, com fé em Jesus Cristo. E voltando no tema que eu perguntei, junto com a pergunta da questão
da torcida e da Caixa d'Água e a transmissão. A gente sabe que teve essa polêmica aí, o campeonato foi interrompido, o início dele, né, a estreia do campeonato foi suspenso até que resolvesse essa questão pelo fato da transmissão. De que forma a transmissão ajuda o clube? De que forma vocês veem a possibilidade de não haver transmissão num campeonato tão importante para a região? Em primeiro lugar, a gente fica triste. A gente fica triste porque a gente quer as coisas, digamos, quando eu desejo, ao Jadson, viu, gente? Não fala aqui em nome da diretoria. Eu quero que as coisas sejam resolvidas pacificamente. Que tudo se resolva na conversa, no diálogo, e que veja o melhor para todos os agentes envolvidos. E no caso aí, infelizmente, diante dessa celeuma toda que aconteceu, que a gente não vai entrar em critério de quem está certo ou quem está errado, que a gente não é juiz aqui, nem advogado, eu acho que quem saiu perdendo principalmente foram os clubes. O campeonato. Porque sem transmissão, que a gente espera que aconteça, o campeonato perde visibilidade. A gente, nos clubes, de certa forma, perde a força junto a colaboradores, porque é um veículo a menos de divulgação, que faz falta pra caramba, né? E sem contar a questão da difusão que uma web TV, seja ela qual for, faz de um campeonato tão grande como esse. A gente sabe que o campeonato é o que é hoje por causa que tiveram webs TV transmitindo, levando o número de Morro Chapéu para diversas localidades. E eu acredito, Muca, que sem transmissão o campeonato perde muito, e a gente também. E eu espero que se resolva, né, que apareça uma TV para transmitir, porque só tem a ganhar todo mundo. Mas a gente fica triste e espera que se resolva da melhor maneira possível aí. Entendeu? Não é São João, mas eu vou te colocar na fogueira. Eu pulo. Caixa d'Água enfrenta o campeão agora na estreia, né? Pelourinho. Qual a expectativa do jogo e qual o placar na visão do Jadson, diretor da Caixa d'Água? Olha só, em primeiro lugar, parabenizar o Pelourinho pelo trabalho que eles vêm fazendo. E eu falo com propriedade porque eu sou diretor e eu sei o quanto é difícil, cara. Você pegar um time como o Lau pegou e levar para ser a final e ser campeão. Foi uma história parecida com a nossa. Porém, eles terminaram com um final feliz. Nos pênaltis também, né? Também, a gente não, mas são detalhes. Então, eu desejo toda a sorte do mundo ao Pelourinho, menos contra a gente. Eu não sou besta, né, velho? Toda a sorte do mundo ao Pelourinho, que eles façam um bom campeonato. Mas eu acredito que o favorito é eles são campeões, eles que têm que chegar pra gente. Se a gente tivesse sido campeão, quem ia chegar com moral, quem ia chegar com moral lá em cima, quem ia ser favorito era a gente. Porque por tudo que a gente fez no ano passado. Então, por tudo que fez no ano passado, o Pelourinho é favorito. Mas o jogo a gente vai ganhar de 1-0. 1-0 para a Caixa d'Água. No último campeonato, vocês saíram para o Pelourinho, qual foi o placar? A gente fez 1-0. 2-1 viraram, né? E a gente teve um jogador expulso, e a gente perdemos de 3-1. 3-1. 3-1. Com justiça, porque assim, o resultado foi justo. O Pelourinho jogou muito melhor que a gente no momento que... Assim, até os 10 minutos do segundo tempo, a gente jogou bem. Mas dos 10 minutos em diante, até o final do jogo, o Pelourinho foi muito melhor do que a gente, mereceu vencer de boa. Não tem mágoa nenhuma quanto isso. O futebol é assim, quem joga melhor merece vencer. E aquele dia eles venceram. Eu espero que seja diferente, sábado. Que a gente jogue melhor e que a gente ganhe. Como diz no futebol, é uma expectativa, é um clima de revanche? Não, eu não vejo assim não, cara. Até porque a gente tem uma amizade muito grande com o Lau. A gente é adversário dentro do campo. E a gente precisa ter muito cuidado também com o que a gente prega, para que isso não se reflita nas torcidas, né? A Morro Chapéu sempre teve campeonato, a gente nunca viu falar assim de brigas em arquibancada, briga de jogador dentro de campo. Sempre foi um clima de paz. E isso deve ficar fora de campo. A guerra deve ser dentro do campo, né? Mas assim, a gente não vai com clima de revanche, não. A gente vai com o clima de fazer nosso melhor. Se a gente perder dando o nosso melhor, beleza, a vida que segue. O que eu não aceito é a gente fazer, já entrar perdido. Não, a gente vai entrar para ganhar. E aconteça o que acontecer, a gente entrou para ganhar. E quem ganhar, até falei outros jogadores, quem quiser ganhar da Caixa d'Água vai ter que suar muito. Vai ter que suar muito, porque a nossa vontade de ganhar vai ser o nosso carro-chefe. Jadson, te agradecer, desejar boa sorte no campeonato para você.
para você e toda a equipe da Caixa d'Água, que faz um trabalho belíssimo. Eu sou fã do trabalho de vocês, da organização, das reuniões produtivas que vocês têm. Eu percebo que sempre em busca de gerar resultado. Torço mesmo para que vocês façam um campeonato bastante... da mesma forma que vocês vêm fazendo, bastante correto, como vocês sempre fazem, né? E que vocês possam alcançar um bom resultado. E quem sabe ser campeão, né? Eu agradeço aqui, Muca, pelo espaço. Peço desculpa aqui em minhas palavras se eu ofendi alguém. Não foi minha intenção. Eu simplesmente dei a minha opinião, como qualquer ser humano pode dar. E isso faz parte, né, da questão de termos opiniões diferentes. Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. São apenas opiniões diferentes, né? E dizer para a comunidade do bairro da Caixa d'Água, para a comunidade de Monte Chapéu, que nós do Esporte Clube Caixa d'Água estamos se preparando para fazer um bom campeonato mesmo. A gente estava até na ideia de não participar de novo por causa do... A gente estava pensando em centrar nossas forças na sede, sabe? Mas não, vamos participar, os caras estão aí também querendo participar. E lá vamos nós em mais uma jornada. Que Deus nos abençoe, que seja um campeonato bom para todos. A gente deseja aqui sorte aos outros times, cara. E dizer assim que rivalidade é dentro de campo. Eu sei que tem alguns times que tem raiva da gente, tá? Mas é porque a gente vai defender a Caixa d'Água no que for preciso também. Não é porque não existe questão de rivalidade que a gente vai aceitar tudo também, não. O que a gente achar que é errado, a gente não concorda, e tá tudo bem. Vamos chegar num acordo. Mas boa sorte aos times, aos estreantes, Cachoeira, Rodoviárias, que eles vão ver como é difícil. Os outros times mais experientes, Azul do Campinense, Vila Nova, Quixadane, Pelourinho, e esqueci algum, né? Boleiros. Que Deus abençoe cada um de vocês, o trabalho de vocês, a gente tá junto, a gente é adversário dentro do campo, tá? E dizer para aqui também, aproveitar o espaço aqui, mandar um abraço para os meus diretores, meus companheiros de luta, né, que estão no dia a dia ali com a gente. E, rapaz, naquela semana que o jogo foi adiado, eu tava a 1000 por hora, era muita coisa para resolver, muitas demandas, e faz uma coisa, faz outra. Se a gente não se ajudar, não acontece, né? E dizer também para a torcida que a gente vai cometer erros. Somos seres humanos. Mas tudo que a gente faz é pensando no melhor da comunidade do bairro da Caixa d'Água, que é nosso amor. Quero fazer um agradecimento, aproveitando na diretoria lá. O Amaury abriu as portas pra gente, conversamos bem lá e mandou você belamente representar aqui a Caixa d'Água e tá bem representado. Então, para você que tá assistindo aí, finalizando aqui, o Jadson disse para todo mundo ir assistir lá 1-0 Caixa d'Água em cima do atual campeão. Fé em Deus. Ei lá, depois vocês ganham os outros jogos. Então vão lá assistir a estreia da Caixa d'Água e segundo o Jadson, com a vitória da Caixa d'Água por 1-0. Quem vai fazer o gol? Eita. Rapaz, eu vou falar de um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou querer que o gol seja do zagueirão Bruno, que é um cara que eu gosto demais. Tem um respeito muito grande, é um capitão do nosso time. E desde já também não posso deixar de mandar um abraço aqui para os meus jogadores. E a gente conseguiu, além de ser jogadores, a gente conseguiu construir uma essência de amizade. Que os caras entram em contato com a gente. Ô, velho, vem cá passar um domingo com a gente, né? Vem comer uma galinha caipira aqui com a gente, na minha localidade. Então a gente ganhou o respeito e o carinho das pessoas e é recíproco. Um abraço para todos, boa sorte e tamo junto. Junto, misturado, porque juntos somos mais fortes. Jadson, amém, valeu, amém. Obrigado, viu? Tamo junto. Tchau.